Oi, pessoal! Os exercícios que abordaremos a seguir envolvem a definição de matrizes, os tipos de matrizes e algumas operações. Neste exercício, partindo de uma situação-problema, vamos organizar os dados informados em uma matriz M e depois analisar a ordem, número de linhas, colunas e como identificamos seus elementos. Sabendo que uma companhia manufatura 3 produtos A, B e C e suas despesas de produção são divididas em 3 categorias, matérias-primas, mão de obra e outras despesas, vamos organizar o custo de produção de cada unidade do produto em uma matriz M, de modo que a categoria fique representada nas linhas, pois aqui temos indicado pelo índice I, e os produtos nas colunas, indicados pelo índice J. Assim, teremos a seguinte organização numa tabela. Os dados são os seguintes. Produto A, custo com matérias-primas, 10 centavos, com mão de obra, 30 centavos e com outras despesas, 10 centavos. Esses 3 números formarão a primeira coluna da matriz. Na segunda coluna, teremos os gastos referentes ao produto B, ordenando primeiro a matéria-prima, depois a mão de obra e na terceira linha outras despesas. Obtemos assim a segunda coluna. Também ordenamos os valores para o produto C, escrevendo primeiro 15 centavos da matéria-prima, depois 25 centavos da mão de obra e 15 centavos das outras despesas, obtendo a terceira coluna. A partir desta tabela, obtemos então a matriz M, de onde podemos observar que é uma matriz de ordem 3x3, e a representaremos por M 3x3, indicando que o número de linhas é M igual a 3, e o número de colunas é N igual a 3. Os elementos dessa matriz são representados na forma M e J, com M minúsculo porque é elemento, onde I representa a linha e J a coluna que se encontra. Assim, como desejamos representar os elementos da terceira linha, escrevemos M31, letra minúscula da matriz M, a que pertence, 3 que representa a terceira linha e 1 a primeira coluna. Esse elemento é o 0. Os outros dois são M32, que é igual a 0,20, e M33, que é igual a 0,15. Nesse exercício, vamos trabalhar com alguns tipos especiais de matrizes, que aparecem muito em aplicações e por isso recebem nomes especiais. Uma delas é a matriz identidade, que é uma matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, diagonal, porque os únicos elementos não nulos são 1. Como queremos escrever a matriz identidade de ordem 3x3, a matriz tem 3 linhas e 3 colunas, e na diagonal escrevemos os elementos 1. Em B, queremos construir uma matriz diagonal com os seguintes elementos: 3, menos 1, menos 2 e 3. São dados assim os elementos da diagonal da matriz, os demais são 0. Como há 4 elementos na diagonal, a matriz de ordem 4x4. No item C, teremos uma matriz linha com 5 colunas, ou seja, é de ordem 1x5. Para determinar os seus 5 elementos, utilizamos a expressão dada, que nos diz que cada elemento é calculado pela soma de seus índices I e J. Assim, como temos que determinar os 5 elementos, onde I é sempre 1, pois a matriz só tem uma linha, e J varia de 1 a 5, pois tem 5 colunas, usamos esses índices para calcular o valor de cada elemento. No primeiro, I e J são 1, assim 1 mais 1 é igual a 2. No segundo, I
é 1 e J é 2. Assim, 1 mais 2 igual a 3. Variando assim o J nos outros elementos, obtemos 4, 5 e 6. Obtemos, então, a seguinte matriz linha. Revisando alguns conceitos estudados sobre matrizes, vamos responder as seguintes perguntas. Sendo A uma matriz, qual o significado de A 4 por 5 e A 4, 5? Com letra maiúscula, A representa a matriz e 4 por 5 é sua ordem, ou seja, é uma matriz com 4 linhas e 5 colunas. Com letra minúscula, o A representa o elemento da matriz A e os índices indicam sua posição, neste caso, que é o elemento da quarta linha e quinta coluna da matriz A. A segunda questão nos pede para definir o que é uma matriz transposta. É a matriz em que permutamos as colunas para linhas ou linhas para colunas. Já a matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta. Isso ocorre porque os elementos acima da diagonal são os mesmos que os abaixo dela. Na última questão, lembramos que a soma de duas matrizes só é possível quando ambas possuem a mesma ordem. Isto porque devemos somar os elementos correspondentes. E para treinarmos alguns cálculos com matrizes, vamos realizar as operações indicadas, considerando as matrizes A, B e C. A primeira operação indicada é A mais B. Notamos que A é de ordem 2 por 4 e B é de ordem 4 por 2. Então, a soma de A e B não é possível, elas não têm a mesma ordem. Agora, se calcularmos a transposta de B, obtemos uma matriz de ordem 2 por 4, mesma ordem de A, e então a soma é possível. Assim, A somado com a transposta de B é obtido tomando a matriz A mais a matriz obtida permutando as colunas para linhas, ou as linhas para colunas, que é a transposta de B. Vamos tomar as linhas. A primeira, com elementos 13 menos 2, se torna a primeira coluna. O elemento 1 e 0 da segunda coluna formam a segunda coluna, e assim sucessivamente. Então, as outras duas colunas vão sendo formadas. Somando os elementos correspondentes entre si, obteremos uma matriz de mesma ordem que as duas. Assim, de menos 1 mais 3, obtemos 2. 0 mais 1 é igual a 1. 3 menos 3 é igual a 0. Menos 4 mais 9 é igual a 5. Na segunda linha, temos que 0 menos 2 é menos 2. 12 mais 0 é 12. Menos 5 mais 8 é 3. E 1 menos 2 é menos 1. Obtendo assim a matriz dessa soma. Em C menos 2A, observamos que as matrizes C e menos 2A possuem a mesma ordem, então a soma é possível. Tomaremos os elementos da matriz C e multiplicaremos os elementos da matriz A por menos 2. Multiplicando então cada valor da matriz A pelo escalar menos 2, obtemos a matriz com os elementos 2, 0, menos 6, 8, e 0, menos 24, 10 e menos 2. Somando os elementos correspondentes, teremos na primeira linha 1 mais 2 igual a 3, 1 mais 0 igual a 1, 1 menos 6 igual a menos 5 e 1 mais 8 igual a 9. Na segunda linha, 2 mais 0 igual a 2, 2 menos 24 igual a menos 22, 2 mais 10 igual a 12 e 2 menos 2 igual a 0. Nesta última operação,
observamos que a matriz A mais a transposta de B, que já calculamos no item anterior, no item B, tem a mesma ordem que C, então a soma é possível. Assim, aqui escrevemos os resultados já obtidos da soma de A com a transposta de B e calcularemos a multiplicação de menos 1 pela matriz C. Trocando assim os sinais dos elementos da matriz C, somaremos os termos correspondentes. Na primeira linha, 2 menos 1 igual a 1, 1 menos 1 igual a 0, 0 menos 1 igual a menos 1 e 5 menos 1 igual a 4. Na segunda linha, menos 2 com menos 2 igual a menos 4, 12 com menos 2 igual a 10, 3 menos 2 igual a 1 e menos 1 menos 2 igual a menos 3. Esperamos que com esses exercícios tenhamos lhe ajudado a revisar alguns conceitos sobre matrizes e trabalhar com as operações de multiplicação por escalar, transposta e adição de matrizes. No próximo vídeo, abordaremos a multiplicação de matrizes. Bom estudo!